Livro. A filosofia de Friedrich Nietzsche. A origem da moral. Aqueles que leram cuidadosamente o capítulo anterior podem afirmar com alguma razão que o argumento nietzschiano, até agora, serviu apenas para nos colocar frente a frente com uma séria contradição. Foi-nos pedido que acreditássemos que todos os impulsos humanos são apenas expressões do instinto primário de preservar a vida ao enfrentar as condições mutáveis da existência e, ao mesmo tempo, fomos solicitados a acreditar também que a ideia apolínea, que, como todas as outras ideias devem necessariamente ser resultado desse instinto, destrói a adaptabilidade e, portanto, tende a tornar a vida ainda mais perigosa e difícil e o progresso impossível. Aqui temos nossa contradição. A vontade de viver está alcançando, não a vida, mas a morte. Como podemos explicá-lo? Como explicar o fato de que a ideia apolínea no fundo da moral cristã, por exemplo, apesar de sua origem na vontade de viver, tenha uma tendência óbvia de combater o livre progresso? Como podemos explicar o fato de que a Igreja, que se baseia nessa moralidade cristã, sempre foi e sempre será um inimigo amargo e implacável da boa saúde, da liberdade intelectual, da autodefesa e de todos os outros fatores essenciais de eficiência? Nietzsche responde a isso apontando que uma ideia, embora indubitavelmente um efeito ou expressão do instinto de vida primário, não é de forma alguma idêntica a ele. Este último manifesta-se em atos amplamente diferentes à medida que as condições mudam. É necessariamente oportunista e variável. A primeira, ao contrário, tende a permanecer inalterada, mesmo depois que sua verdade se transforme em falsidade. Isto é, uma ideia que surge de um instinto verdadeiro e saudável pode sobreviver muito tempo depois que esse próprio instinto, em consequência das condições mutáveis da existência, desapareceu e deu lugar a um instinto diametralmente oposto. Essa sobrevivência de ideias chamamos de moralidade. Por sua operação, a raça humana é frequentemente sobrecarregada com as noções de gerações muito mortas e esquecidas. Assim, nós, cristãos modernos, ainda subscrevemos a moralidade apolínea dos antigos judeus, nossos antepassados morais apesar do fato de que suas ideias foram desenvolvidas em condições muito diferentes daquelas com as quais nos confrontamos hoje. Assim, as expressões do instinto de vida, ao obter uma permanência artificial e antinatural, voltam-se contra o próprio instinto e anulam seu propósito benéfico. Assim se explica nossa contradição. Para tornar mais claro esse raciocínio bastante complicado, é necessário seguir Nietzsche através das tortuosas reviravoltas de sua exaustiva investigação sobre a origem dos códigos morais. Ao fazer essa investigação, ele tentou se livrar de todas as considerações de autoridade e reverência, assim como um cirurgião, ao realizar uma operação difícil e dolorosa, tenta se livrar de toda simpatia e emoção. Adotando este plano, ele descobriu que um código de moral nada mais era do que um sistema de costumes, leis e ideias que teve sua origem no desejo instintivo de alguma raça definida de viver sob condições que melhor servissem ao seu próprio bem-estar. A moralidade dos egípcios, ele descobriu, era uma coisa, e a moralidade dos godos era outra. A razão para a diferença residia no fato de que o ambiente dos egípcios, o clima de sua terra, a natureza de seu suprimento de alimentos e as características dos povos que os cercavam, diferia do ambiente dos godos. A moral de cada raça era, em suma, seu consenso de instinto e, uma vez formulada e considerada boa, cada uma procurava dar-lhe força e permanência. Isso foi conseguido colocando na boca dos deuses. O que antes era uma mera expressão do instinto tornou-se assim o mandato de um legislador divino. O que antes era uma mera tentativa de atender às condições iminentes, e geralmente temporárias, de existência, tornou-se um código de regras a serem obedecidas para sempre, não importa o quanto essas condições de existência pudessem mudar. Portanto, Nietzsche concluiu que a principal característica de um sistema moral era sua tendência a se perpetuar inalterado e a destruir todos os que o questionavam ou negavam. Nietzsche viu que praticamente todos os membros de uma determinada raça, incluindo a grande maioria daqueles que violaram essas regras, foram influenciados a acreditar nelas, ou pelo menos a professar acreditar nelas, completa e imutavelmente corretas, e que essa era a principal função de todas as religiões para aplicá-las e apoiá-las, fazendo-as aparecer como leis estabelecidas, no início do mundo, pelo próprio Senhor do Universo, ou em algum período posterior, por seu Filho, Messias ou porta-voz. A moralidade, disse ele, não só comanda inúmeros meios terríveis para evitar que mãos críticas sejam colocadas sobre ela, sua segurança depende ainda mais de uma espécie de encantamento no qual ela é fenomenalmente habilidosa. Ou seja, ela sabe como arrebatar ela pelas emoções,
Seu olhar paralisa a razão e a vontade. Desde que se fala e se persuade na terra, ela tem sido a suprema mestra da sedução. 2. Assim, uma parede dupla é colocada contra o teste contínuo, seleção e crítica de valores. De um lado está a revelação e, do outro, a veneração e a tradição. A autoridade da lei é baseada em dois pressupostos. Primeiro, que Deus o deu e, em segundo lugar, que os sábios do passado obedeceram. 3. Nietzsche chegou à conclusão de que essa tendência universal de se submeter a códigos morais, essa fé irracional e emocional na verdade invariável das regras morais, era uma maldição para a raça humana e a principal causa de sua degeneração, ineficiência e infelicidade. E então ele lançou o desafio negando que uma divindade sempre presente tivesse algo a ver com a formulação de tais códigos e tentando provar que, longe de serem eternamente verdadeiros, eles comumente se tornavam falsos com o passar dos anos. Começando como expressões do esforço do instinto vital primário para adaptar ao indivíduo ou raça certas condições de existência dadas, eles não levaram em conta o fato de que essas condições estavam mudando constantemente, e que o que era vantajoso em um momento e para uma raça era frequentemente prejudicial em algum outro momento e para outra raça. Essa redução de toda a moralidade a meras expressões de conveniência envolveu o filósofo durante o que ele chama de período de túnel. Para expor seu método preciso de tunelamento, examinemos, por exemplo, uma ideia moral que se encontra no código de todo país civilizado. Esta é a noção de que há algo inerente e fundamentalmente errado no ato de tirar a vida humana. Temos boas razões para acreditar que o assassinato era um crime tanto há 5.000 anos quanto é hoje e que ocupou o primeiro lugar entre todos os ultrajes concebíveis contra a humanidade no início da civilização. E por quê? Simplesmente porque o homem que tirou a vida de seu vizinho tornou precária e incômoda a vida de todos em sua vizinhança. Ficou claro que o que ele havia feito uma vez poderia fazer de novo. E assim a paz e a segurança de todo o distrito foram quebradas. Agora, é evidente que o ser humano comum deseja paz e segurança acima de todas as coisas, porque somente quando as tem é que pode satisfazer sua vontade de viver, procurando comida e abrigo para si mesmo e tornando-se pai de filhos. Ele não está preparado para lutar por sua existência. O mero negócio de viver e gerar sua espécie consome todas as suas energias. O mundo, como disse Horace Greeley, mal ganha a vida. Portanto, veio a ser reconhecido no início da civilização, que o homem que matava outros homens era um inimigo daquelas condições que o homem médio tinha que buscar para existir: paz, ordem, sossego e segurança. A partir disso, surgiu a doutrina de que era imoral cometer assassinato, e assim que a humanidade se tornou imaginativa o suficiente para inventar deuses pessoais, essa doutrina foi colocada em suas bocas e assim alcançou a força e a autoridade da sabedoria divina. Dessa maneira, disse Nietzsche, a maioria de nossos conceitos morais atuais evoluiu. A princípio eram apenas ecos de protesto contra ações que dificultavam a existência e assim ultrajavam e opunham a vontade de viver. Via de regra, disse Nietzsche, protestos tão conhecidos como contra o assassinato, que estabelecia a máxima de que a comunidade tinha direitos superiores aos do indivíduo, eram expressos pelos fracos, que achavam difícil proteger-se, como indivíduos, contra o forte. Um homem forte, talvez, fosse mais do que páreo, na luta pela existência, para 10 homens fracos e, portanto, os últimos estavam em desvantagem. Mas, felizmente para eles, eles puderam superar isso por combinação, pois eles sempre foram uma esmagadora maioria, numericamente, e em consequência eram mais fortes, juntos, do que a falange dos fortes. Assim, tornou-se gradualmente possível para eles fazer cumprir as regras que estabeleceram para sua própria proteção, regras essas que sempre operavam contra a vontade, e, como corolário óbvio, contra os melhores interesses dos fortes. 4. Quando chegou a hora de formar sistemas religiosos, essas regras foram creditadas aos deuses, e novamente os fracos triunfaram. Assim, o desejo dos fracos entre as primeiras raças de homens do mundo, de proteger suas colheitas esposas contra as incursões dos fortes, por meio de leis gerais e decretos divinos, em vez de cada homem lutando por si mesmo, chegou até nós no forma dos mandamentos cristãos. Não furtarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Nietzsche mostra que o artifício de colocar regras de moralidade feitas pelo homem na boca dos deuses, um expediente praticado por todas as nações da história,
aumentou enormemente a respeitabilidade e a força de todas as ideias morais. Isso é bem demonstrado pelo fato de que, mesmo hoje entre os homens pensantes, as ofensas incluídas no escopo dos 10 mandamentos, seja de fato ou por interpretação, são consideradas com horror que raramente, ou nunca, se relaciona com ofensas obviamente definido e delimitado por agências meramente humanas. Assim, o roubo é visto em toda parte como desonroso, mas trapacear nas eleições, que é igualmente perigoso para o corpo político, é comumente perdoado pela opinião pública como uma consequência normal do entusiasmo e, em alguns setores, é até considerado uma prova de coragem, para não dizer de um alto e nobre sentimento de gratidão e honra. Nietzsche não nega que os seres humanos tenham o direito de construir códigos morais para si mesmos, e tampouco nega que eles sejam justificados, pelo menos de seu ponto de vista imediato, ao dar a esses códigos a autoridade e a força de mandamentos divinos. Mas ele aponta que esse procedimento está fadado a causar problemas a longo prazo, porque os mandamentos divinos são fixos e invariáveis e não mudam tão rapidamente quanto os instintos e necessidades da raça. Suponha, por exemplo, que todos os atos do parlamento e do congresso fossem declarados como sendo a vontade de Deus e que, como consequência natural, o poder de revogá-los ou modificá-los fosse abandonado. É evidente que o mundo iria superá-los tão rápido quanto hoje, mas também é evidente que a noção de que eles eram infalíveis paralisaria e bloquearia todos os esforços de reformadores ateus para derrubá-los ou corrigi-los. Como resultado, os povos britânico e americano seriam obrigados a viver em obediência a regras que, à primeira vista, muitas vezes pareceriam ilógicas e absurdas. No entanto, a mesma coisa acontece com as noções de moralidade. Eles são concebidos, no início, como medidas de conveniência e, em seguida, recebem sanção divina a fim de conferir-lhes autoridade. Com o passar do tempo, talvez, a raça os supere, mas, mesmo assim, eles continuam em vigor, pelo menos enquanto os antigos deuses forem adorados. Assim, as leis humanas tornam-se divinas, e inumanas. Assim, a própria moralidade torna-se imoral. Assim, o velho instinto segundo o qual a sociedade diferencia entre coisas boas e más torna-se confuso e incerto, e o propósito fundamental da moralidade, o de produzir um esquema viável de vida, é derrotado. A partir daí, é quase impossível distinguir entre as leis que ainda são úteis e as que já perderam sua utilidade, e o homem que faz a tentativa, o filósofo que se esforça para mostrar à humanidade como ela está condenando como ruim uma coisa que, em si mesma, agora é bom, ou exaltando como bom uma coisa que, apesar de toda a sua bondade anterior, agora é ruim. Esse homem é condenado como herege e anarquista e, de acordo com a sorte, é queimado na fogueira ou simplesmente lido fora a raça humana. 5. Nietzsche descobriu que todas as ideias morais existentes podem ser divididas em duas grandes classes, correspondendo às duas amplas variedades de seres humanos, os senhores e os escravos. Todo homem é um mestre ou um escravo, e o mesmo é verdade para todas as raças. Ou ela rege alguma outra raça ou ela mesma é regida por outra raça. É impossível pensar em um homem ou em um povo totalmente isolado e, mesmo que isso fosse possível, é óbvio que a comunidade estaria dividida entre os que governavam e os que obedeciam. Os mestres são fortes e são capazes de fazer o que quiserem. Os escravos são fracos e devem obter quaisquer direitos que desejem enganando, bajulando ou intimidando coletivamente seus mestres. Agora, uma vez que todos os códigos morais, como vimos, são apenas coleções de regras estabelecidas por algum grupo definido de seres humanos para seu conforto e proteção, é evidente que a moralidade da classe dominante tem como objetivo principal a preservação da autoridade e do reinado dessa classe, enquanto a moralidade da classe escrava busca tornar a escravidão o mais suportável possível e exaltar e dignificar aquelas coisas nas quais o escravo pode esperar tornar-se aparentemente igual ou superior a seu senhor. A civilização que existia na Europa antes do alvorecer do cristianismo era uma cultura baseada na moralidade dos mestres. E assim descobrimos que os teólogos e moralistas daqueles dias consideravam uma certa ação como correta apenas quando ela claramente servia aos melhores interesses de pessoas fortes e engenhosas. Homens. O homem ideal da época não era um sofredor manso e humilde, que carregava sua cruz sem reclamar, mas um ser alerta, orgulhoso e combativo, que conhecia seus direitos e ousava mantê-los. Consequentemente, descobrimos que em muitas línguas antigas, as palavras bom e aristocrático eram sinônimos. O que quer que servisse para tornar um homem um nobre, astúcia, riqueza, força física, ânsia de se ressentir e punir injúrias, era considerado virtuoso,
louvável e moral. 6. E, por outro lado, tudo que tendesse a fazer um homem descer ao nível das grandes massas: humildade, falta de ambição, desejos modestos, liberalidade pródiga e um espírito de pronto perdão, era considerado imoral e errado. Entre essas raças superiores, diz Nietzsche, a antítese bom e mal significava praticamente o mesmo que nobre e desprezível. Os desprezados eram os covardes, os tímidos, os insignificantes, os humilhados, a espécie canina dos homens que se deixavam abusar, os bajuladores e, acima de tudo, os mentirosos. É uma crença fundamental de todos os verdadeiros aristocratas que as pessoas comuns são enganosas. Nós, os verdadeiros, chamavam a si mesmos os antigos nobres gregos. É óbvio que as designações de valor moral foram inicialmente aplicadas a homens individuais, e não ações ou ideias abstratas. O tipo mestre de homens se considera um juiz suficiente de valor. Ele não busca aprovação, seus próprios sentimentos determinam sua conduta. O que é prejudicial para mim, raciocina ele, é prejudicial em si mesmo. Este tipo de homem honra quaisquer qualidades que reconhece em si mesmo. Sua moralidade é autoglorificação. Impulso, quando surge de sua superabundância de poder, sua sede de funcionar. Ele honra seu próprio poder e sabe como mantê-lo sob controle. Ele exerce com alegria o rigor e a severidade sobre si mesmo e reverencia tudo isso. É rigoroso e severo. O Wotan colocou um coração duro em meu peito, diz uma velha saga escandinava. Não poderia haver melhor expressão do espírito de um viking orgulhoso. A moralidade da classe superior é irritante para o gosto dos dias atuais por causa de seu princípio fundamental de que um homem tem obrigações apenas para com seus iguais, que ele pode agir para todos os de posição inferior e para todos os que são estrangeiros como bem entender. O homem da classe superior tem capacidade para gratidão prolongada e vingança prolongada, mas é apenas entre seus iguais. Ele também tem grande desenvoltura em retaliação, grande capacidade de amizade e uma forte necessidade de inimigos. Pode haver uma saída para sua inveja, briga e arrogância, e que, ao gastar essas paixões dessa maneira, ele pode ser gentil com seus amigos. 7. Por essa antiga e remoral, ou moralidade dos mestres, Napoleão Bonaparte teria sido considerado um deus e o homem das dores um inimigo da sociedade. Era um esquema ético, de fato, de povos seguros de si mesmos e que não precisavam fazer acordos com rivais ou buscar a boa vontade ou tolerância de ninguém. À sua luz, coisas como a misericórdia e a caridade pareciam perniciosas e imorais, porque significavam uma transferência de poder de homens fortes, cujo dever próprio era tornar-se cada vez mais forte, para homens fracos, cujo dever próprio era servir aos fortes. Em uma palavra, essa moral mestre era a moral dos povos que sabiam, por experiência, que era agradável governar e ser forte. Eles sabiam que o nobre devia ser invejado e o escravo desprezado, e assim passaram a acreditar que tudo que ajudava a tornar um homem nobre era bom e tudo que ajudava a tornar um escravo era mau. A ideia de nobreza e a ideia de bem eram expressas pela mesma palavra, e essa identidade verbal sobrevive na língua inglesa hoje, apesar do fato de nosso atual sistema de moralidade, como veremos, diferir enormemente daquele do antigo mestre. Raças. Em oposição a essa moral dominante das nações fortes e saudáveis, havia a moral escrava ou escravista das nações fracas. Os judeus dos 4 ou 5 séculos anteriores ao nascimento de Cristo pertenciam à última classe. Comparados com as raças ao seu redor, eles eram fracos e indefesos. Estava fora de questão para eles conquistar os gregos ou romanos e era igualmente impossível para eles impor suas leis, seus costumes ou sua religião aos vizinhos de outros lados. Eles estavam, de fato, na posição de um exército cercado por uma horda de inimigos irresistíveis. O general de tal exército, com forte instinto de autopreservação dentro de si, não tenta abrir caminho para fora. Em vez disso, ele tenta fazer os melhores termos que pode, e se o líder do inimigo insiste em fazer dele de sua força vencida prisioneiros, ele se esforça para obter concessões que tornem esse aprisionamento o mais suportável possível. O objetivo do homem forte é tirar o máximo que puder de sua vítima. A do homem fraco é salvar o máximo que puder de seu conquistador. O fruto desse anseio das nações fracas de preservar o máximo possível de sua unidade nacional é o que Nietzsche chama de moralidade escrava. Seu primeiro e principal objetivo é desencorajar e, se possível, apagar todos os traços e ações que possam excitar a ira, a inveja ou a cobiça dos inimigos ameaçadores ao redor. Vingança, orgulho e ambição são condenados como males. Humildade, perdão,
Contentamento e resignação são virtudes estimadas. O homem moral é o homem que perdeu todo o desejo de triunfar e exultar sobre seus semelhantes. O homem da misericórdia, da caridade, do alto sacrifício. A impotência que não retalia por injúrias, diz Nietzsche, é falsificada em bondade. A abjeção tímida torna-se humildade. A sujeição àqueles que se odeia é chamada de obediência, e aquele que deseja e comanda essa impotência. Abjeção e sujeição é chamado de Deus. Seu inevitável cumprimento de pena e espera. Todas essas coisas ganham bons nomes. A incapacidade de se vingar se traduz em uma falta de vontade de se vingar e se torna o perdão uma virtude. Eles são miseráveis, esses murmuradores e falsificadores, mas dizem que sua miséria é da escolha de Deus e até chamam isso de uma distinção que ele confere a eles. Os cães que são mais apreciados, dizem eles, são os mais espancados. Sua miséria é uma teste, uma preparação, uma escolaridade, algo que será pago, um dia, em felicidade. Eles chamam isso de bem-aventurança. 8, pelas leis dessa moralidade de escravos, o homem imoral é aquele que busca poder, eminência e riquezas, o milionário, o ladrão, o lutador, o conspirador. O ato de adquirir propriedade por conquista, que é encarado como algo natural pela moral dos senhores, torna-se crime e é chamado de roubo. O ato de acasalar em obediência aos impulsos naturais, sem considerar o desejo dos outros, torna-se adultério. O ato bastante natural de destruir os inimigos torna-se assassinato.